E aí, tá pronto? Vamos voltar? Então, perfeito. A gente estava vendo que existem diferentes locais nos órgãos linfóides secundários onde está havendo essa apresentação de antígeno, essa ativação dos linfócitos B, essa proliferação e diferenciação em células efetoras e células de memória. Agora, quais são essas diferenciações, Hudson? Como é que o linfócito B ele se comporta? A gente tem, a partir da ativação, três elementos, três estágios possíveis do linfócito B. Tá? O primeiro a gente chama linfócito B em repouso, que ainda não foi ativado. Qual é a característica dele? Tem anticorpos na sua superfície, porque a gente utiliza, essas células utilizam esses anticorpos como receptores de células B, então a gente tem alta quantidade desses anticorpos na superfície da célula. A gente tem capacidade de apresentação de antígeno via MHC de classe 2, aqui ó, via MHC de classe 2 sim. Altos níveis de secreção de antígeno, não, por quê? Porque essa célula não foi ativada ainda. Ela está lá fazendo patrulhamento até reconhecer um micro-organismo, fazer a fagocitose e a apresentação. A partir da apresentação, ela vai ser ativada. E qual é o estágio, o primeiro estágio que essa célula apresenta, Hudson? A gente chama esse primeiro estágio, esse estágio intermediário, de plasmoblasto, tá? Esse intermediário aqui, ele apresenta por pouco tempo na resposta imunológica, porque ele é o estado de transição entre o estado não ativado e o estado ativado do linfócito B. Veja que ele tem algumas características comuns com o estado não ativado. Ele ainda apresenta anticorpos na sua superfície, por quê? Porque ele está em processamento. Tá vendo ele está aumentando o volume aqui, ó, tá vendo que aqui o linfócito B tinha um núcleo muito grande, ocupando quase todo o espaço celular. Aqui não, ó, o núcleo já é menor, porque essa célula está aumentando o volume. Essas preparações que a célula está fazendo é que caracterizam esse tipo de célula como uma linhagem diferenciada da célula B em repouso, mas ela ainda tem anticorpos na superfície, ela ainda é capaz de fazer reconhecimento, fazer fagocitose e apresentação. Por isso, ela ainda tem MHC de classe 2, porque ela ainda está nesse estágio de apresentação de antígeno. Mas agora, ela já tem alguma capacidade de secretar antígeno. Secretar é o que, Ruth? É liberar, produzir e lançar no tecido, para que esse anticorpo seja utilizado como ferramenta de defesa. Quando essa célula está completamente ativada, ela passou por todo o estágio de ativação, o que acontece? Ela não tem mais na sua superfície, ou ela tem níveis muito baixos anticorpos, porque ela não está mais ali para fazer fagocitose. Ela não está mais ali para fazer o reconhecimento de antígeno, para produzir fagocitose e apresentação. A finalidade dela nessa etapa é produção de anticorpo. E como é que é o nome dessa etapa? Esse livro aqui, que os professores da Unesp usam, chama de célula plasmática, mas é muito mais comum essa célula, esse estágio de desenvolvimento da célula ser chamado de plasmócito. Tá bom? Então anotem aí, plasmócito, e aí entre parênteses, célula plasmática, né, que é um nome alternativo, tá? Então a gente tem o linfócito B em repouso, aqui a gente tem linfócito B, aqui a gente tem o plasmoblasto, que é a célula em desenvolvimento, e a célula completamente ativada de plasmócito ou célula plasmática. Nessa etapa da vida, ela já não tem anticorpos na superfície, eu tenho uma quantidade muito baixa, não produz mais MHC de classe 2, por quê? Porque ela não está mais fazendo parte das células fagocitárias, agora ela está fazendo parte das células produtoras de anticorpo, não é mais responsabilidade dela fazer fagocitose. Tá? Altos níveis de anticorpos secretados. Sim, aqui a gente já tem muito anticorpo sendo secretado, que é a finalidade principal desse tipo de célula. Além disso, a gente ainda tem algumas propriedades induzíveis, né, que é o crescimento. Célula B não ativada, sim, ela pode crescer, porque ela ainda não foi ativada, e o plasmócito não pode mais crescer, porque ele já cresceu
completamente. O plasmoblasto, como é uma célula intermediária, ainda tem uma capacidade de crescimento. Então, célula não ativada sim, célula em ativação é sim, para crescimento, e célula completamente ativada não. Hipermutação somática, o que é isso? É a mudança do tipo dos anticorpos que ela está aqui produzindo. Nas células não ativadas é sim. Nos plasmoblastos, na célula intermediária, nós não conhecemos como esse processo está acontecendo. Agora a gente tem certeza que nos plasmócitos, nas células maduras, eles não têm mais essa capacidade de hipermutação. Todos os anticorpos que eles estão produzindo são do mesmo tipo. Troca de classes. Sim para células não ativadas, sim para células em desenvolvimento e não para as células já completamente ativadas. Então vejam que as duas populações de células anteriores, elas estão sendo moldadas para células efetoras. Essa parte leva um tempo. A célula tem que mudar o seu perfil de expressão gênica, ela tem que mudar o seu perfil de expressão de proteínas para que, quando chegar na sua maturidade, ela seja capaz de desenvolver um trabalho específico com um tipo único de anticorpos. Por isso a gente não tem mudança somática do anticorpo e a gente também não tem mais troca de classe desses anticorpos, tá? Novamente, onde é que isso está acontecendo, Hudson? Aqui a gente tem o linfonodo. Dentro do linfonodo nós temos os folículos, dentro do folículo nós temos os centros germinativos. Então aqui a gente tem a zona escura dentro do folículo e a zona clara. Por que zona escura? Porque aqui a gente tem uma grande densidade de células. E aqui é porque é zona clara, porque a gente tem pouca densidade de células. O que está acontecendo aqui? Linfócito B apresentando antígeno a células T. Isso serve para quê? Processo de coestimulação, ativação das células B e migração para o centro germinativo. Essa célula que está lá nas zonas dos linfócitos e agora ela vai migrar para o folículo. No folículo ela começa a se multiplicar. Esse folículo, essa parte do folículo onde há essa multiplicação dos linfócitos B é chamado de centro germinativo. Tá, Ruth, elas se multiplicaram, perfeito. Então aqui a gente tem a proliferação, mudança de estado da célula, de linfócito B para plasmoblasto, de plasmoblasto para plasmócito, tá? Agora, Hudson, você sempre falou que os anticorpos aqui podem estar mudando, não é isso? É isso, eles estão se tornando mais específicos contra aquele micro-organismo. Mas se uma dessas mudanças desses anticorpos não levar mais o reconhecimento ao antígeno inicial, porque é o seguinte, pelo que eu entendo é o seguinte, o anticorpo ele se liga lá especificamente ao antígeno. Se eu mudar a conformação do anticorpo, eu posso aumentar a especificidade de ligação ou eu posso fazer com que ele perca essa capacidade de interação. E você está completamente certo. Para isso, existe um processo de maturação desses linfócitos dentro do folículo do linfonodo. Isso só acontece no linfonodo? Não, está acontecendo também em outros órgãos secundários da imunidade. Lembra onde eles vão desenvolver as suas funções. Um local bastante importante é o linfonodo, mas está acontecendo também nas mucosas associadas, os tecidos linfóides associados à mucosa, no GALT, no SALT, no DALT, tem todos eles. Temos na placa de Pi, nós temos no apêndice, então todos esses órgãos linfóides secundários podem desenvolver essa reação. Então aqui houve a proliferação e a mudança, o aumento, a hipermutação do anticorpo. Tá? Então está aumentando a especificidade do anticorpo, que foi utilizado como receptor para o anticorpo que vai ser liberado, que vai ser secretado. Alguns desses perdem a capacidade de interação com o antígeno. Esse antígeno aqui que está sendo apresentado por essa célula apresentadora de antígeno é o mesmo que essa célula B aqui utilizou para ser ativada. Se ela, depois da proliferação, não foi mais capaz de reconhecer o antígeno que foi a causa da sua ativação, ela entra em seleção negativa, ela é estimulada à apoptose. Por que, Ruth? A gente não está desperdiçando essa célula? Segurança
contra a autorreatividade. Esses anticorpos aqui, ó, não reconhecem mais os antígenos que eles foram que foi inicialmente utilizado para ativar o linfócito. Então ele reconhece o que esses anticorpos? Não sei o que ele pode reconhecer. Ele pode reconhecer uma coisa minha e aí ser ativado para componentes do próprio, né, o componente do self. Por isso é muito perigoso que essas células fiquem vivas. Se essa célula mudou a estrutura do seu anticorpo na superfície, do seu receptor de superfície, e essa mudança gerou a não possibilidade de identificação do antígeno que foi responsável pela sua ativação, o que acontece? Entra em morte celular. Aquela população que se multiplicou, mudou o seu anticorpo, e esse anticorpo agora reconhece esse antígeno com mais especificidade, e essa passa por uma seleção positiva. Essa seleção positiva faz com que ela novamente passe por processo de proliferação, mas sem a mudança agora da estrutura do seu anticorpo, e passe a fase final, que é a liberação. Lembra lá do plasmoblasto, que a gente não sabe como é que acontece, se acontece ou não acontece a especificação do anticorpo? É essa etapa aqui, ó. A gente sabe que ela se prolifera novamente. Depois de passar por esse processo, ela se prolifera. Mas essa proliferação aqui não pode gerar modificação no anticorpo, porque senão o anticorpo teria que passar novamente por essa fase aqui. E isso a gente sabe que não acontece. Então a gente não entende como é que isso acontece ainda perfeitamente. Mas uma coisa é certa, que o plasmoblasto, que é a célula intermediária, vai se multiplicar novamente e se diferenciar em células de memória e em células efetoras, que são os plasmócitos, os responsáveis pela produção dos anticorpos e a liberação dessas moléculas na defesa da resposta imune. Então a gente tem a saída dessas células do linfonodo, né? E essas células caem na corrente sanguínea e estão prontos para secretar anticorpos provenientes desse processo de ativação. Aqui a gente tem alguns eventos tardios a esse processo todo de ativação. Algumas células B migram em direção ao folículo linfóide primário e formam um centro germinativo. Houve a ativação, migração para o folículo, produção de centro germinativo com a multiplicação dos linfócitos B, das células B. O centro germinativo é formado por células B em proliferação e células T apresentadoras de antígeno específico, apresentadora de antígeno que foi responsável pela ativação do linfócito B. Os folículos contendo centro germinativo não são mais chamados de folículo primário, eles são agora chamados de folículos secundários. Isso tudo dentro do linfonodo, tá? No centro germinativo, cresce à medida com que o sistema imune procede à resposta imunológica. Quanto mais, aqui, ó, pequenininho, e aí ele vai crescendo, ó, conforme a resposta imune ela vai se desencadeando. E ele vai murchando conforme a resposta imune vai sendo finalizada. Então, com 3 ou 4 semanas após a infecção ter sido resolvida, esse centro germinativo não vai ter mais linfócitos B se multiplicando, sendo ativados e gerando mais anticorpo, porque agora a quantidade de antígenos presentes no corpo é cada vez menor. E como é que a gente produz a biotecnologia a partir desses conhecimentos, Ruth? A partir de anticorpos. Nós utilizamos todos esses conhecimentos para a produção de ferramentas promotoras de saúde do nosso bem-estar. Como a gente hoje em dia, nossa tecnologia ela já evoluiu tanto que nós somos capazes de produzir anticorpos em laboratório, com células específicas a partir de estímulos que eu determino. Esses anticorpos eles são produzidos, purificados e vendidos como medicamentos. Esses medicamentos, esses anticorpos, eles são principalmente utilizados para o combate de alguns cânceres. Alguns cânceres apresentam na sua superfície, algumas células cancerosas apresentam na sua... Deixa eu puxar aqui sem tentar derrubar, porque eu estou querendo apoiar minhas costas. Aí.
Algumas células cancerosas apresentam na sua superfície algumas proteínas específicas. Então eu posso ter anticorpos que se liguem a essa proteína específica. A partir da ligação desse anticorpo com essa proteína específica, eu posso desencadear uma resposta imunológica, seja pela ativação do complemento, seja pela ativação de citotoxicidade dependente de anticorpo, uma característica que a gente ainda vai ver. Eu achei que ia poder ver nessa aula, mas a gente já está faltando só 15 minutos, eu não vou puxar tanto o conteúdo assim, deixa para a próxima aula. Então a gente produz esses anticorpos contra essas proteínas específicas e aí o anticorpo marca a célula cancerosa. Célula cancerosa vai ser morta via ativação da via clássica do sistema complemento ou pela ativação das células NK ou pelos linfócitos TCD8, T-citotóxicos. Beleza. Tranquilo, Ruth. Olha que maravilha, que ótimo. Por que então a gente não vê a utilização desses medicamentos em larga escala, Hudson? Porque eles são extremamente caros. Ora, Hudson, mas a gente já não sabe como fazer? Sabe como fazer. Mas esses procedimentos, alguns procedimentos, eles estão sob o controle de patentes. E aí as patentes utilizadas pelas indústrias são procedimentos para a construção desses anticorpos ou alvos específicos para a construção desses anticorpos. E aí essas empresas utilizam esse conhecimento, esse domínio sobre a tecnologia para colocar preços absurdos. Então existem medicamentos contra doenças autoimunes, contra câncer, contra uma série de características que chegam a custar 15 mil reais a dose. E alguns indivíduos precisam tomar 3 doses dessa por dia. Então, o que acontece? O Sistema Único de Saúde não tem como arcar com esse gasto. E, em contrapartida, a Constituição diz que todos nós temos direito à saúde gratuita e de qualidade. O que acontece? Há um imbróglio, há uma dificuldade. Eu tenho direito, mas quem é o responsável por me ceder esse direito não tem condições para cumprir com o direito que eu tenho. Então, o que acontece? As lutas judiciais. O indivíduo que precisa desses esses medicamentos super caros, eles têm que entrar geralmente na justiça. A justiça dá sempre ganho de causa, porque é um direito na Constituição, só que o Estado ou o município, eles recorrem a esse pedido, porque eles falam, olha, eu sei que é direito, mas o direito não é da esfera do município, é da esfera do Estado, aí chega no Estado, aí o Estado fala, não é da minha alçada, é a alçada da federação, chega para a federação pagar e a federação paga. Só que quando a federação paga, já passou 5, 6, 10 anos, e aí o indivíduo que precisava tomar muitas vezes não alcança esse benefício. O que a gente poderia fazer? Poderia produzir a partir de tecnologia nacional esses medicamentos. Só que tem 2 entraves. Primeiro entrave, investimento, pesquisa e tecnologia. A gente sabe que o Brasil é um dos países que menos investe em pesquisa e tecnologia. Existem estudos já que foram demonstrados que para cada real investido em ciência e tecnologia, 3 reais são economizados em tratamento e a saúde é 3 pilares, prevenção, tratamento e acompanhamento. Então, 3 reais são, para cada reais investido em tecnologia, 3 reais são economizados em saúde, seja por tratamento ou por prevenção. É um negócio assim. Só que a gente ainda não despertou para isso. Muitos de nós brasileiros acham que gastar dinheiro com ciência e tecnologia não vale a pena por causa do retorno dessas pesquisas para a sociedade. Aí a gente tem uma série desses imbróglios que se destacaram muito nos últimos tempos. O importante é mostrar que é possível a aplicação dessas tecnologias para baratear tratamentos que são essenciais para a sobrevivência de algumas pessoas da nossa população. Outro ponto importante,
a gente tem que desenvolver esses tratamentos, esses elementos de forma diferente do que está estabelecido nas patentes, ou a gente precisa esperar o período de quebra de patente, que são 10 anos. Então a empresa aqui, ó, deixa eu ver, ó, não dá para ver o nome da empresa. Essa aqui, ó, não dá para ler aqui. As empresas farmacêuticas, elas despenderam dinheiro com pesquisa, elas despenderam dinheiro com salários, com produção de fábricas, com protocolos de biossegurança, uma série de coisas. E elas desenvolveram protocolos que elas utilizam para reaver o seu investimento e lucrar em cima disso. Esses protocolos, eles servem de maneiras a produzir um tipo de anticorpo. Mas lembra que a gente é capaz de reconhecer utilizando o mesmo antígeno, mas epítopos diferentes? Então é possível a gente fazer isso. A gente pega a proteína que é utilizada para patente, para a produção do anticorpo pela patente, e usa outra parte da proteína. Quando eu uso outra parte da proteína, eu não estou mais usando o mesmo processo que a indústria fez. Eu posso utilizar outro epítopo para gerar esses anticorpos, a partir desses anticorpos gerar a produção, e a partir da produção baratear, a produção nacional baratear esses medicamentos. Essa pesquisa e desenvolvimento é o que nós chamamos de biotecnologia, aplicação de componentes biológicos, de processos biológicos para produtos comerciais. Então, quando a gente está falando de biotecnologia, a gente está utilizando ferramentas da biologia, ferramentas do metabolismo celular para a produção de produtos comerciais. Então, os anticorpos eles são muito importantes no processo de aplicações biotecnológicas, nesses cenários que a gente já trabalhou. Agora, como é que eu faço isso, Ruth? Eu trouxe um vídeo aqui no final da aula para mostrar para vocês como é que acontece essa produção de anticorpos, tudo bem? Esse vídeo ele é narrado em português, ele tem a legenda e é narrado em português, mas eu vou abaixar o volume para que eu possa descrever de forma mais apropriada para vocês como é cada processo, tá bom? Então, o que acontece? A gente viu que os anticorpos eles são específicos, né, a um determinado antígeno. Então, o anticorpo A ele só vai reconhecer o epítopo A, mesmo que esse epítopo A esse antígeno tenha diferentes epítopos. Então, os anticorpos eles são específicos para essa região. Então, como é que eu faço a produção de anticorpos? Eu imunizo um animal de laboratório com a proteína que eu quero gerar uma resposta imunológica. Essa proteína vai ser reconhecida pelos linfócitos, os linfócitos vão ser ativados, vão se diferenciar em plasmócitos, as células produtoras de anticorpos. O que eu faço depois? Eu pego esses plasmócitos e vou fundir com células que eu chamo de mielomas, que são células tumorais, para formar os hibridomas. Por que isso é importante, Hudson? Porque com a fusão com os hibridomas, essas células B elas se tornam imortais. Elas vão continuar se multiplicando como células cancerígenas, mas elas contêm a capacidade de produção de anticorpo. E a gente sabe que cada população de linfócito B é capaz de produzir um tipo de anticorpo. Então, aqui a gente tem várias populações, cada uma população dessa produzindo um tipo de anticorpo. Eu vou testar qual é o anticorpo mais eficiente para o que eu quero, produzir ele de forma monoclonal e purificá-lo para a produção do seu medicamento. A partir disso, a gente tem a liberação de um medicamento comercial. Ruth, como assim produção de anticorpo monoclonal? O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a célula se multiplica, ela gera um clone dela? Quando eu estou procurando um medicamento que tem essa capacidade de intervenção com a progressão de câncer, de intervenção contra a progressão de doenças autoimunes, eu quero que aquele anticorpo sejam todos do mesmo tipo.
E como é que eu garanto que todos esses anticorpos sejam do mesmo tipo, Hudson? Fazendo que todas as células que produzem esses anticorpos sejam clones umas das outras. O que é clone mesmo, Hudson? É uma célula com uma mesma composição genética. Então essa célula agora ela é imortal, porque eu peguei o linfócito B, que produz meu anticorpo com especificidade, com a necessidade que eu quero, e fundi ele com uma célula tumoral. Tá? Então eu pego o plasmócito e fundo ele com um mielócito, que é uma célula de mieloma, né? um tipo de câncer. Quando eu fundo essas células, eu tenho uma célula híbrida, por isso que a gente chama ela de hibridoma. Por que ela é importante? Porque ela tem a característica de produção de anticorpos do plasmócito e ela tem a característica de ser imortal das células cancerígenas. Por que a gente diz? Porque as células cancerígenas elas se multiplicam sem controle. O ciclo celular dela está descontrolado, então ela está se multiplicando indefinidamente. Isso vai fazer com que eu tenha sempre populações dessas células se multiplicando, o que vai favorecer eu ter uma grande quantidade de células produzindo anticorpos. Mas cada população dessa produz um tipo de anticorpo. Então eu tenho que separar as populações primeiro, depois eu testo os anticorpos de cada população. O anticorpo que tiver os melhores resultados de interação com o epítopo que eu desenhei, com o antígeno que eu desenhei, vai ser o selecionado para produção de anticorpos monoclonais. Por quê? Porque aquela população de hibridomas vai ser selecionado para ser cultivada separadamente e toda vez que ela se multiplica, ela gera um clone. Então, todos os indivíduos são a mesma célula, são clones, produzindo sempre anticorpos que a gente chama de monoclonais. Anticorpos policlonais são anticorpos produzidos por diferentes populações de linfócitos B. Então, eles podem reconhecer diferentes antígenos, eles podem reconhecer diferentes epítopos, eles podem reconhecer de forma diferente o mesmo epítopo por divergências na estrutura química dos anticorpos. Então, esse processo todo eu já vi acontecer, eu nunca fiz, eu nunca participei da produção de células policlonais. Qual era o meu trabalho? Meu trabalho era a produção da proteína que é colocada no camundongo. Mas os meus colegas de instituto, meus colegas de laboratório, faziam essa parte de, depois que eu entregava para ele, eu fazia a proteína recombinante, do jeito que é construído. O que é uma proteína recombinante, Hudson? É uma modificação na estrutura de uma proteína a partir de características que eu quero explorar. Tá? Então eu faço isso em laboratório e entrego o material. Eu entregava o material para o meu colega e falava, está aqui a proteína tal. Aí ele ia lá, imunizava o camundongo e fazia todo esse processo. Aí depois ele me devolvia o anticorpo, falava, aqui o anticorpo para tu testar. Aí eu fazia os testes contra as proteínas que eu tinha construído para ver qual era o anticorpo que era mais responsivo, né? Era aquele que tinha melhor qualidade de resposta contra a proteína que eu queria abordar. A partir disso a gente produzia testes rápidos. Tem um artigo, acho que o meu primeiro artigo é a respeito da produção com o primeiro artigo que eu participei, né? Não é meu porque não é da minha autoria, né? Eu sou um dos coautores, mas não sou o autor principal. Um dos que eu participei é para teste rápido de malária. Então a gente produzia anticorpos monoclonais capazes de reconhecer o parasita da malária, tanto o parasita do Plasmodium vivax quanto do Plasmodium falciparum. E aí a gente conseguia aplicar esse produto biotecnológico, né, esse produto comercial, em regiões afastadas, onde não tem condição de fazer microscopia, onde não tem condição de chegar como é que é aquele responsável pela saúde da família, aqueles indivíduos lá, a gente levava os testes, aí o indivíduo fazia o teste, furava o dedo, coletava o sangue e aí ele conseguia determinar se ele estava com malária ou não e que tipo de malária era, se era falcíparo ou se era vivax. Então essa tecnologia ela demanda muito tempo e muito investimento, por isso que muita gente acha que não compensa aplicar em tecnologia, porque não é um negócio que você vê o retorno rápido.
Para aplicação de tecnologia, a gente tem que investir em você na graduação, você da graduação tem que ir para do mestrado para o doutorado, do doutorado para o pós-doc. No pós-doc você ainda vai trabalhar anos, depois que você terminou o pós-doc você vai entrar num laboratório, continuar trabalhando. Depois de 10 anos da sua vida, 15 anos da sua vida, é que você vai chegar a gerar um produto que retorne à sociedade, depois de muito trabalho, muita dedicação, muito suor, muitas lágrimas derramadas. E o que acontece? Muita gente acha que é muito tempo, é melhor comprar isso feito. Ah, por que eu vou gastar isso, gastar tanto tempo, tanto investimento no aluno de graduação se eu já posso comprar no mercado um produto já pronto? A resposta é o preço. A gente paga muito mais do que deveria se a gente for buscar essa tecnologia fora. Quando a gente constrói, a gente faz esse investimento em você, você vai produzir esse produto e muitos outros produtos durante a sua vida acadêmica profissional. E isso vai baratear os custos do governo, o que deveria incentivar o governo a ampliar os gastos em ciência e tecnologia, mas é o que a gente não vê há muitos anos, não é de agora não o recurso de ciência e tecnologia ele vem caindo há muito tempo, não é desse governo, não é do último governo, nem do penúltimo governo. Eles já vêm a governos sucessivos sendo diminuído drasticamente. Isso porque a gente ainda não desenvolveu essa visão do investimento em ciência e tecnologia. Ok, meus queridos, muito obrigado pela atenção. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam para que nós possamos passar por esse momento de dificuldade. Até a próxima.